Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, Canal 25, hoje com o Dr. Cristiano Henrique Pereira, grande amigo Cristiano, especialista em Previdência Social, que é o assunto de hoje. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado pelo convite, Aguinaldo. É um prazer e uma honra sentar nessa cadeira aqui que já recebeu muita gente importantíssima no cenário brasileiro. Olha aí, mais uma vez, recebendo alguém importantíssimo, podemos dizer assim, Dr. Cristiano Henrique Pereira, ele que é especialista em Previdência Social, com agora atingindo a maioridade, né, doutor? 21 anos de 21 anos de advocacia nessa área. Muito bom. E o que é a Previdência Social? Começa já descrevendo para a gente esse tema, para que o nosso telespectador possa entender o assunto. Vamos lá. A Previdência Social, ela surgiu lá atrás, né, com uma lei que leva o nome de uma figura ilustre aqui de Jundiaí, que é a Lei Eloy Chaves, né? Ela protegia pequenos grupos de trabalhadores no seu início, né? E com o tempo a Previdência ela foi evoluindo e hoje ela abarca 3 grandes áreas. O pessoal muitas vezes não sabe, mas a Previdência ela tem no seu... ela está dentro de um capítulo da Constituição que se chama Assistência Social, que abrange a Previdência, Saúde e a própria assistência social. Muito bom. Mas vamos falar sobre a Previdência Social. Me parece que existe agora, até eu fiz uma colinha aqui, no dia 13 de novembro, a reforma da Previdência vai completar 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. Então me fala sobre essa reforma da Previdência, doutor. O que aconteceu nessa reforma e o que muda ou que mudou para o beneficiário? Vamos lá, né? Como diria um professor, depende. Se a gente for pensar a nível de governo, administração pública, a reforma ela trouxe aí uma diminuição de gastos, supostamente, ela trouxe aí uma previsibilidade orçamentária maior. Agora, quando a gente fala de segurado, infelizmente as notícias não são boas. Hoje, para se aposentar, você contribui por mais tempo e vai receber um valor menor. E eu nem estou falando aqui, Aguinaldo, da cobertura de riscos extraordinários, uma invalidez ou até mesmo uma morte, porque aí a Previdência ela foi muito ruim. Prejudicada. Prejudicou então, muito. Aquela aposentadoria normal do sujeito que trabalha X anos e chega a um determinado momento que ele se aposenta, como que ela funciona? É por tempo de trabalho? É por idade, doutor? Vamos lá. Até 13 de novembro de 2019, para que você pudesse se aposentar, vou até me ajeitar na cadeira aqui, porque você bastava 35 anos e 30 anos de contribuição. Completou isso, o homem 35, mulher 30 aposentava, sem grandes preocupações. Tá. Agora, com a reforma, primeiro, regra geral, 65 anos homem e no mínimo 20 anos de contribuição. Mulher, 62 anos, era 60, subiu para 62 e pelo menos 15 anos de contribuição. Mas espera aí, Cristiano, quando eu comecei a contribuir lá em 1990, eu só vou me aposentar com 65? Não, nós temos regras de transição aí que te permitirão, muitas vezes, se aposentar um pouco antes dos 65, mas hoje, só por tempo de contribuição, 6 anos depois, consegue aposentar em raríssimas situações. Vai precisar de uma idade, seja ela de 60, seja ela de 64 para o homem, e vai precisar aí de um tempo de contribuição que muitas vezes vai ser um pouco maior do que os 35 ou os 30 que eram exigidos antes, né? E um detalhe importante, antigamente, quando eu falo antigamente, antes de 13 de novembro de 2019, você se aposentava com 100% da sua média salarial. Hoje já não é mais assim. Não é mais assim. Não. Se você tiver 20 anos, você vai se aposentar com 60%. A mulher, com 15, é 60%. Antes era com 100%.
se completasse os 35 ou os 30. A aposentadoria por idade era um pouquinho diferente, mas era um coeficiente, um valor, um percentual muito maior do que os 60% que são previstos hoje. Na realidade, isso foi criado para que a pessoa deixasse de se aposentar muito jovem, é isso? Exatamente. Porque eu me lembro que no passado havia casos em que pessoas se aposentavam aos 48, 49 anos e a partir desse momento você deixava de contribuir e passava só a receber, né? O governo fez isso para dar uma equilibrada nesse sentido, porém prejudicou muita gente também que tinha uma expectativa de se aposentar num determinado momento. Esse trabalhador vai ter que esperar fazer os seus 60 ou 65 anos, é isso? Exatamente. Mas aí surge um mito aí que é bom a gente também conversar um pouquinho. Quem se aposenta não para de contribuir. Tem que continuar contribuindo. E até muita gente deve ter acompanhado no passado uma discussão a respeito da desaposentação, que visava o quê? Permitir para quem se aposentou jovem, como você falou, no escritório eu já cheguei a aposentar gente com 42 anos, né? Que trabalhou em ambiente insalubre, tinha uma regra um pouquinho mais específica, mas com 42 anos. E ele hoje, com 60, continua trabalhando e continua contribuindo para a Previdência. Mas no passado não contribuía, né? O aposentado no passado não contribuía. É depois de um determinado momento que passou a contribuir, não foi isso, doutor? Na verdade, o aposentado, desde 1995, sempre contribuiu. Sim, que foi na época do Fernando Henrique Cardoso, né? exatamente. Eu lembro que teve uma polêmica nessa época, eu já trabalhava, né? Eu lembro dessa polêmica muito clara na minha mente, então é isso. Isso. Nessa época, qual era a discussão? Se você se aposentasse, você parava de contribuir e o valor da contribuição você recebia a título de pecúlio, o famoso pecúlio. Mas ele acabou com isso lá nessa primeira mini reforma. Depois, você deve lembrar, em dezembro de 98, ele teve até uma frase que chocou muita gente, que ele falou que quem se aposentava com menos de 53 anos era vagabunda. E ele criou aí uma primeira reforma. E um detalhe importante, essa reforma ela surgiu para incluir a idade mínima para o regime geral. Para os servidores públicos, a gente já tem uma idade mínima há muitos anos, mas o INSS concedia sem idade. E por um voto, a idade mínima não foi aprovada. Então, doutor, é uma coisa que sempre me vem em mente, por exemplo, eu estou aqui na ativa, né? E eu contribuo todo mês, eu vou lá, contribuo. Sou empresário, então eu contribuo através, né, do Prolabore. Do Prolabore e tal. E existe uma diferença entre Prolabore e distribuição de lucros. Sim. Então, muitos empresários, eles recebem até um determinado valor de Prolabore e o restante é DL. E eles contribuem pelo Prolabore. Tem empresário que nos últimos anos de carreira aumenta o seu Prolabore, que é para poder contribuir mais, imaginando que vai receber mais de aposentadoria no Sim, final. Isso acontece? Isso é uma das perguntas que eu mais recebo, né? E ela surge por quê? A gente, voltando um pouquinho, falando da reforma do Fernando Henrique, até a reforma do Fernando Henrique em 98, a gente tinha o cálculo sendo feito pelas 36 últimas contribuições. Então, tinha muita gente que instruía os empresários no final você paga mais, que isso vai te garantir um benefício próximo do teto ou o teto, né? Só que hoje não é mais assim, né? Uma das coisas que a reforma de 98 já trouxe e que hoje se confirma é a média salarial. Imagina um universo de 20 anos de contribuição, 240 contribuições que você fez com seu Prolabore no valor mínimo. Agora, falta 5 para chegar aos 65, digamos, você vai contribuir por 60 meses no teto. Vale a pena? Você vai deixar uma contribuição de 20% do salário mínimo, 11% do salário mínimo, para contribuir agora por 20% ou 11% de 8.157. O valor da contribuição aumenta significativamente. E nem vou entrar na parte tributária, porque a contribuição não é só o que é descontado do empresário, é o que a empresa também contribui, né? Então, vale a pena? Por isso que a gente brinca lá no escritório que depois de novembro de 19, o planejamento previdenciário ele deixa de ser um luxo e passa a ser uma obrigação. Obrigação. Tem que planejar. Vale a pena? Qual vai ser o meu ROI?
quanto eu vou aumentar o meu salário. Mas aí a gente tem que entrar num ponto que é importante. Você como empresário, você está pensando na aposentadoria, mas e o risco extraordinário? Fiquei doente. E aí, mais um mito interessante. O INSS não paga benefício para quem está doente. Ele paga benefício para quem está incapacitado. Você, empresário, não tem condição de exercer a sua atividade? Aí sim você pode se afastar, como dizem por aí, e receber o benefício por incapacidade temporária ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez permanente. Então, contribuiu a vida inteira de salário mínimo. Agora, vai contribuir, isso vai impactar também nesse benefício? Não vai, porque ele é calculado na média. Muito bom. Vamos fazer um intervalinho, doutor? Vamos lá. A gente faz um intervalo, volta daqui a pouco que eu quero falar um pouco mais a respeito desse negócio para quem está doente, aí, esse tipo de benefício. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre o golpe do falso gerente via WhatsApp. Criminosos estão se passando por gerentes de segurança de bancos, enviando mensagens pelo WhatsApp com fotos, crachás e logotipos falsos. Com voz extremamente crédula, informam os dados da vítima que, por mais improvável que pareça, batem com as informações até então confidenciais, informando inclusive chaves de acessos iniciais em contas na instituição. Via de regra, essa tentativa de fraude inicialmente é tentada em contas de pessoas jurídicas. Alegam que uma compra suspeita foi feita em um dispositivo não reconhecido ou cadastrado pela instituição financeira como sendo o padrão normalmente utilizado e pedem que a vítima instale um sistema de proteção no seu celular ou computador que à distância acompanhará via sistema. Não necessitam nem confirmam os dados do cliente ou empresa, pois mantêm em seus dados as informações já atualizadas. Não caia nesse golpe. Esses programas de proteção indicados, na verdade, sugam as informações automaticamente e furtam os dados de suas contas bancárias por espelhamento do aparelho utilizado para tal. Nossa dica de segurança é informar os bancos institucionais e nunca ligam para seus clientes, pedindo dados e informações de operações bancárias. E jamais instale aplicativos ou links enviados pelo WhatsApp de pessoas desconhecidas, por mais real que pareça. Na dúvida, saia do aplicativo WhatsApp sem antes printar a tela de ligação e da foto que aparece do fraudador e ligue para o seu gerente denunciando o caso. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o Dr. Cristiano Henrique Pereira, falando a respeito de previdência social. E uma coisa que me chamou a atenção, que você me disse agora, doutor, que doença o INSS não paga. Aí tem que ter aquele DIT, né, que é o seguro que a gente faz. A gente, quando eu falei de planejamento, uma das coisas essenciais para o empresário, o prestador de serviço autônomo e tudo mais, é planejar essa invalidez, esse caso de invalidez, né? Então, a gente sempre recomenda lá no escritório, dentro do planejamento, que a pessoa contrate um seguro, né? Para que possa aí ter a cobertura do seguro também e não só da Previdência Social, que está cada vez mais difícil de conseguir. Com certeza. Doutor, sobre essa questão de proteção de doença, quando se fala em afastamento por doença é uma coisa, mas existem alguns outros tipos de afastamento, como, por exemplo, o afastamento de gestante, né? Em especial a empresária
que é aquela pessoa que contribui também, assim como eu contribuo, através do seu Prolabore. Como que funciona? Me parece que teve uma decisão do STF que mudou alguma coisinha nesse sentido, né? Sim, tivemos uma decisão, uma das raras vezes em que o INSS aumenta a proteção social. Ultimamente a gente tem se entristecido com as decisões dos ministros, né? E o que acontecia? A empregada e empregada doméstica sempre tiveram a proteção independente de um número mínimo de contribuições. Engravidou, vai poder receber o seu salário maternidade, mesmo tendo sido contratado um mês antes ou até dias antes, não tem problema nenhum. Agora, a empresária, a prestadora de serviço, vamos dizer, a trabalhadora rural que vive da terra, essas precisariam provar pelo menos 10 contribuições, o que dificultava muitas vezes o acesso, né, ao benefício de salário maternidade. E em decisão recente, o que o Supremo disse? Existe uma igualdade entre a empregada e a empresária. Pagou um mês de contribuição, vai poder lá, 28 dias antes do parto ou depois do parto, pedir o seu salário maternidade. É uma coisa assim muito injusta, porque na realidade você pode colocar que a empresária ela tem um poder diferente da empregada, mas isso acontece para grandes empresárias, né? Porque quando a gente fala de empresária, aquela senhorinha que tem uma banquinha, que tem uma venda no bairro, ela é uma empresária, né? Ela é tratada como empresária. Então a gente acha que empresária é tudo Eike Batista. Na realidade não é isso, né, doutor? Nem perto disso. O que a gente vê muito no escritório é a figura do microempreendedor individual, que são essas empresárias que fazem às vezes um doce para vender ou que vendem roupa de porta em porta e que contribuem com a Previdência Social num valor bem reduzido, inclusive, e que não tinham proteção, mas que agora, com essa decisão, passam a ter. E que são trabalhadoras tanto quanto que trabalham, que muitas vezes trabalham até mais do que as 8 horas por dia que a CLT permite, né? Quer dizer, quando você é empreendedor, não tem hora, não tem dia, não tem sábado, não tem domingo e muitas vezes não tem a proteção. Então, quer dizer que agora há. Agora, uma contribuição, está grávida, vai poder requerer o seu salário maternidade e receber sem problema nenhum. Doutor, além dessa questão da gravidez, existem outras situações em que haja uma proteção especial para o trabalhador? Por exemplo, um acidente, uma situação onde ele fica um tempo afastado do trabalho? Sim, né? O que a gente tem lá é a ideia do benefício por incapacidade temporária. É a mesma ideia da doença. Se acidentou, não tem condições de exercer sua atividade, vai poder receber do INSS o benefício por incapacidade temporária. Importante, tem que ter um laudo indicando a incapacidade, indicando qual é o problema de saúde por meio da CID, para que possa fazer o requerimento e muitas vezes hoje, inclusive até sem perícia, receber o benefício por um período. Existe muita burocracia nisso? Diminuiu. Ou é uma burocracia necessária? Qual é o peso disso? Aí, como diria mais uma vez meu professor, depende. Pelo viés da Previdência Social, uma burocracia necessária, porque a gente, segundo muitos peritos me relatam, a gente vai em congressos e tem oportunidade de conversar com eles, a gente tem muita gente que vai requerer benefício e que não está incapacitado, que tem condições de trabalhar. Então, o INSS entende que é uma burocracia, mas eles diminuíram bastante. Hoje em dia, você pode requerer o benefício por incapacidade temporária só juntando um documento médico, né? Pela internet, você vai lá no seu INSS, faz o requerimento, junta o atestado, que você vai, muitas vezes, receber o benefício por um tempo. Ok. Vamos ver o comercial da Polix Sistemas de Segurança e voltamos daqui a pouco com mais Dr. Cristiano Henrique Pereira. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo!
Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Dr. Cristiano falando a respeito de previdência social. E quando se fala em previdência social, nós tivemos aí recentemente um escândalo, né, da previdência social, que eram os golpes, correto, doutor? Sim. Tem muito golpe? Muito golpe mesmo. E assim, eu gostaria de fazer um alerta para você que recebe benefício da Previdência Social. Primeira coisa, o INSS não te liga. O INSS não te manda o WhatsApp. O INSS não pede documento para você. Ele não vai fazer isso. Se você foi abordado por alguém requerendo esse tipo de coisa, entre em contato pelos meios oficiais, 135, ou pelo próprio site do meu INSS para buscar maiores informações. Porque hoje em dia, eu vou dizer para você, assim, a variedade de golpes é gigantesca, desde prova de vida, desde empréstimo falso, tem que tomar muito cuidado. Um golpe que lá no escritório eu particularmente sofro muito, porque eu tenho muitos processos hoje tramitando na justiça no meu nome e que atinge, e assim, a gente volta a falar um pouquinho das associações já, mas é que E se você tem processo na justiça, se cuide, é porque muita gente se passa por nós advogados e cobra uma taxa para liberar atrasados. Chegamos nesse nível. Então, o INSS não te cobra taxa para liberar nada, tá? Entre no seu INSS, baixe o seu extrato previdenciário, olhe os descontos. Tem banco vendendo cartão a título de consignado e te cobrando mensalmente e você nem usa. Você tem aí os descontos das associações que viraram esse escândalo. Eu já ouvi de tudo, 6 milhões, 3 milhões, 10 milhões, mas pelo menos nessa questão da associação, você que foi prejudicado pode requerer o ressarcimento que o próprio INSS está concedendo. Mas o mais importante, minha gente, não passem informações por WhatsApp, por telefone. Não mandem documentos, porque com certeza isso é golpe. O que a gente percebe é que tem muito advogado o suposto advogado que entra em contato com o segurado para oferecer um serviço para dizer que tem como recuperar atrasado, né? Mas a própria OAB pede para os advogados não entrarem em contato com as pessoas aleatoriamente. Quer dizer que na maioria das vezes, quando um advogado entra em contato com você que é um beneficiado, provavelmente tem alguma coisa estranha aí, não é, doutor? Nós na OAB, a OAB, né, como órgão de classe, ela restringe essa busca ativa, né? Normalmente o que ela prega é uma passividade, a gente recebeu o cliente para poder atendê-lo. Então, realmente, recebeu cartinha de associação, recebeu cartinha da justiça, chegamos nisso. O pessoal manda intimações da justiça falsa, se passando muitas vezes até por servidores públicos. Então, fique atento, busque um profissional da sua confiança para que esclareça todas as suas dúvidas. Doutor Cristiano, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu ficaria conversando contigo aqui, talvez, pelo menos por mais um programa, para a gente poder falar de tantos detalhes que a Previdência traz, né? Mas o objetivo nosso aqui um pouco é alertar, é dar uma pequena orientação. O restante pode ser feito em outros momentos, até com um profissional especializado. Correto, doutor? Correto. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer vir aqui esclarecer essas dúvidas sobre Previdência Social. Muito bom. O doutor Cristiano Henrique Pereira é meu amigo pelo menos há uns 10, 12 anos. Por aí. Então, com certeza, é uma autoridade que eu tenho segurança de trazer aqui para falar com você. O Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. E, enquanto isso, você que está em casa, não deixe de nos acompanhar, tanto nas reprises aqui no Canal 25, mas também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo.
e acessar o nosso acervo, com mais de 400 programas nesses 8 anos de Café Corporativo, porque afinal nós viemos para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança.